Você já se perguntou por que os navegadores de internet, como o Chrome da Google, o Firefox da Mozilla ou o Safari da Apple, são de graça? Na superfície, essa pergunta aqui parece ser super simples de ser respondida. Eles são de graça porque, caso contrário, não teríamos internet. O que não é interessante para essas empresas. Os navegadores, então, seriam gastos necessários de infraestrutura para as empresas ganharem dinheiro em outro lugar. Mas e se eu te disser que, na verdade, eles dão muito dinheiro, sendo não só lucrativos, mas também uma das peças mais importantes no portfólio desses gigantes da tecnologia? Então, quer saber um pouco mais sobre isso? Tudo o que está por trás da falta de preço, do porquê eles são de graça e mesmo assim dão dinheiro? É o que eu vou te contar exatamente hoje. E já que o assunto é navegadores, você pode também conferir o nosso plugin, o comparador Escolha Segura, que funciona no Chrome, no Edge e no Firefox para comprar qualquer coisa na internet. Com ele você consegue comparar preços, testar cupons automaticamente e ainda criar alertas. Para dar uma olhada, é só clicar aqui embaixo na descrição e roda a vinheta. Para começar, deixa eu só esclarecer que sim, o que eu falei no começo do vídeo não é exatamente errado. Os navegadores, eles não são necessariamente gastos para as empresas. E existe sim um interesse grande, principalmente pela parte da Google, da Apple e da Microsoft, que todos nós tenhamos fácil acesso à internet. Só que existe uma movimentação no mercado. A Apple e a Microsoft, no passado, elas faturavam muito vendendo produtos, hardware ou software, mas hoje em dia todos estão mudando o foco para o mundo dos serviços. Isso significa então que o que a Apple quer mesmo é que você tenha o cartão de crédito deles, assine o Apple Music, o TV Plus, o Arcade e tudo mais. Pode ter certeza que esses serviços eles vão ser lucrativos no futuro. Então é capaz que a Apple te dê até uma versão mais barata do iPhone, desde que você assine o portfólio completo de serviços por um ano. Então assim, eles querem te colocar nesse buraco aí que é depender dos serviços. O restante das empresas não são diferentes. A Google ela tem assinaturas, mas o foco são outros serviços de graça, como o Gmail, o Google Drive e etc. Por isso, elas estão mais do que confortáveis em facilitar que a gente chegue até esses serviços, provendo o navegador de internet sem cobrar. Então assim, eles também se beneficiam do outro lado, mas dá para ganhar dinheiro. Essa é apenas uma parte da razão para os navegadores serem de graça, e cada empresa vai tirando proveito deles de um jeito um pouco diferente. Atualmente existem diversos navegadores, mas de acordo com os dados mais atualizados do site StatCounter, apenas 4 já são responsáveis por mais de 90% do tráfego mundial. Eles são o Google Chrome, o Safari da Apple, o Microsoft Edge e o Mozilla Firefox. Além deles, o cenário no Brasil é um pouquinho diferente, onde o Opera também aparece entre os mais utilizados, então a gente vai comentar dele também. O Chrome, então, assim, ele é de longe o principal. No mundo, ele tem 64% do tráfego, e no Brasil esse valor passa de 80%. O curioso é que eles são um dos navegadores mais recentes dentre os principais, com histórias de que, claro, a Google estava relutante de lançá-lo no começo, mas olha aí, estava relutante e deu no que deu. Existem muitos motivos para ele ter se tornado tão popular logo no começo. O design mais limpo, o nome associado à Google, que estava bombando na época, e agora é o navegador padrão do Android. Mas ele não foi o primeiro a ser de graça, isso já existia há muito tempo atrás. Por que então ele chegou sem custar nada? Basicamente para ser a casa padrão do site de pesquisa da Google. O termo "dá um Google" se tornou comum entre os usuários da internet, e hoje ele é fonte para quase 90% das pesquisas realizadas. Mas se você reparar, ao procurar alguma coisa, os primeiros links surgirão com o ad, ou propaganda na frente do link. Ou seja, alguém pagou a Google para aquele link aparecer ali. Só que isso apenas explica porque o buscador da Google é de graça, e não essencialmente o Chrome. O navegador entra nessa história porque, para resumir, aquela publicidade gera renda para todos os envolvidos. Isso significa que se você chega naquele link pelo site da Google, só que no navegador Firefox, a Google tem que pagar uma parte do que ela ganhou do link patrocinado para a Mozilla. Então eles pegam o tráfego deles, mandam para o Google ganha com o anúncio e pronto, todo mundo na cadeia é pago. Com o seu navegador próprio, então, toda a grana da publicidade fica dentro da Google, não precisa pagar para mais ninguém, gerando aí um valor enorme para a empresa. Da mesma forma, é assim que o Firefox e o Opera conseguem se manter de graça. A Mozilla deixa abertos seus ganhos no ano.
apesar de não terem atualizado eles há um tempo. Mas pelo último relatório, ela indica que recebeu royalties em 2019 na casa dos 450 milhões de dólares. E olha que a Mozilla é pequena nesse espaço, com um pouco menos de 4% do mercado. Esse valor é uma porcentagem dos ganhos das pesquisas feitas pelo navegador, onde grande parte é feita no Google. Isso significa que o Firefox é um navegador lucrativo, porque o Google é um site lucrativo, e uma parte cai para eles. Só dá então para imaginar quanto dinheiro o Chrome não poupa para Google, evitando que ela tenha que pagar mais royalties para terceiros. Um fato curioso é que a Mozilla tinha fechado um acordo com a Yahoo entre 2014 e 2017 para ser o buscador padrão no navegador. No entanto, o contrato foi quebrado por conta de vazamentos e brechas de segurança cometidas pela Yahoo, resultando no retorno do Google como padrão. Sobre o Opera, ele é até menor do que o Firefox no mundo, mas no Brasil eles se invertem, com o Opera como terceiro colocado, com 3,78% de market share. Infelizmente, só o Brasil não é suficiente para que a empresa tenha um faturamento grande. Mas apesar de eu não ter encontrado um relatório detalhado da posição deles, é seguro assumir que as proporções de ganhos serão iguais ou muito parecidas com a Mozilla. A empresa tentou se diferenciar recentemente, trazendo suporte para sistemas como Nintendo DS, Solaris e Symbian. Só que ela também se envolveu em várias tretas de corrupção e manipulação indevida de dados, o que acaba afastando o público e, consequentemente, os investidores. O segundo navegador mais popular do mundo é o Safari da Apple, em grande parte graças aos produtos mobile, do iOS ao iPadOS. Mas se a gente cruzar os dados de iPhone e uso de Safari, dá para perceber que tem bastante gente instalando outros navegadores em produtos Apple. Apesar disso, por cima, sim, o Safari dá dinheiro por conta das buscas feitas pelo navegador. Só que olhando mais de perto, existe uma coisa um pouquinho diferente, que é o tamanho das empresas. A Apple é maior e bem mais poderosa do que a Mozilla, o que muda totalmente a dinâmica entre ela e o Google. Só para vocês terem uma ideia, em 2018, a Google pagou 12 bilhões de dólares para a Apple para manter o Google como buscador padrão do Safari. Soa bastante, e para uma empresa como a Mozilla, seria o faturamento de vários anos. Mas para a Apple e para a Google, parece o troquinho do pão. A questão é que a Apple quer construir uma marca, e o navegador faz parte, mas não é o ponto mais importante. Toda aquela questão de serviços é ainda mais forte por aqui, então a Apple mantém o Safari basicamente porque ela pode. Ou seja, ele não perde dinheiro, ele pode até ganhar um pouco de dinheiro para a empresa e ainda faz sentido dentro do plano geral deles, que é te manter dentro da Apple. Por fim, temos o Microsoft Edge, o terceiro maior no mundo, também com mais ou menos 4% de market share no mundo e 3% no Brasil. Eu comentei que o Chrome era o mais antigo dos navegadores atuais, mas isso é sem considerar que o Edge é novo, já que a empresa tinha o nome de Internet Explorer antes, e que decidiram matar porque era ruim. Todo mundo que já teve que usar o navegador antigo sabe perfeitamente por que a Microsoft resolveu lançar algo novo e com outro nome. Eu ainda lembro um tempo atrás quando a gente tinha que desenterrar o Internet Explorer de uma gaveta esquecida lá do HD para acessar algum site do governo que só usava Internet Explorer. A questão é que, de certa forma, ele não era de graça, não era necessária uma assinatura para ele, mas você meio que pagava ao comprar o Windows. Era meio que uma espécie de venda casada. Então, comprou um Windows, você já ganha o Internet Explorer. E isso daí configura como venda casada. Sim, porque gerou processo para a Microsoft. A empresa teve que pagar 731 milhões de dólares, tá? Uma bela de uma grana em 2013. Isso aí é quase um tapinha na mão aí se a gente considerar aquele contrato da Google e Apple. O Internet Explorer, então, ele era de graça porque ele tinha que ser, para se manter competitivo com os outros navegadores. Hoje, a Microsoft entendeu que o mercado mudou, lançou e relançou o Edge com uma engine nova e utiliza esse navegador para reconstruir a marca. Nesse caso, o Edge ele se tornou de graça para evitar o pagamento de royalties e para manter o ecossistema intacto. Seu objetivo é tentar recuperar o espaço perdido, e se alcançar ele perto dos 10, 20% de market share, a estratégia pode mudar. Mas até lá, a Microsoft sabe que você está usando o Chrome ou o Safari, e ela não gosta e fica pedindo para você trocar. Ainda assim, ela pode ganhar dinheiro com o Bing, que é o buscador deles. É quase o mesmo esquema que a gente tem da Google com o Chrome, a gente tem aqui com a Microsoft e o seu próprio sistema de pesquisa, que é o Bing. Bem, com isso nós podemos entender que, mesmo que a maior parte do público ache que seus dados são a maior fonte de receita entre todos os navegadores, o
que até é verdade, podemos ver que eles têm se focado em garantir outras fontes de renda para que os ovos não estejam sempre colocados na mesma cesta. No início da década de 2000, a Microsoft liderava esse mercado com mais de 90% de margem, estando hoje com menos de 1/10 disso. A Google ainda é líder, mas o reinado pode ter sido afetado, dando margens para outras empresas. Essas duas, por muito tempo, focaram no uso dos dados e vendas de anúncio, dando certo para uma até hoje. Já para outra, foi necessário mudar totalmente o cenário e se reinventar. A Apple vem fazendo a lição de casa e colocou as grandes empresas para brigar por um espaço dentro do seu sistema operacional, o que garante ofertas bilionárias e muita grana investida no desenvolvimento. Infelizmente, a Mozilla e a Opera elas estão cada vez menos presentes no cenário do mercado e continuam perdendo espaço e também grana, mas todas também focam muito nessa publicidade direta com o Google e com outros pesquisadores. Pesquisadores não, né? Com outros buscadores. Mas e aí, você imaginou que fora os nossos dados, o mercado de navegadores podia movimentar tanta grana assim? Deixa a opinião aqui nos comentários. Lembra também de deixar um like se você gostou desse tipo de conteúdo, deixar um comentário do que vocês querem ver mais de explicações como essa e claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!